Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Guedes, sou editor e crítico do depoisdocinema.com.br e eu vi Animais Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore. Pois é. Antes de falar sobre o filme em si, aquele assunto que eu já abordei no vídeo anterior sobre o Batman, e eu sou obrigado a retomar esse assunto aqui. Falta menos de um mês para você poder tirar ou transferir o seu título de eleitor. Você tem até o dia 4 de maio. Se você já fez 16 anos ou vai fazer até o dia 2 de outubro, lembre-se, você tem até o dia 4 de maio, o link para você poder tirar o seu título vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vi uma notícia falando que a taxa de adesão dos jovens para essa eleição, para os jovens de 15 e 16 anos, para essa eleição de 17 anos, está muito baixa, é a menor em muitos anos. O que eu acho assustador, porque essa vai ser a eleição mais crítica da história recente do Brasil. A gente precisa limpar o Bolsonaro e fazer uma faxina no Congresso Nacional, então é necessário que você tire o seu título e vá votar. É a minha linha editorial, vamos dizer assim. Mas o Animais Fantásticos, voltando ao tema. Pra mim, esse filme novo do Animais Fantásticos, o Segredo de Dumbledore, ele é a constatação máxima daquilo que eu já suspeitava desde o momento que eu vi o Crimes de Grindelwald, há uns 4 anos. Que essa franquia do Animais Fantásticos, ela é o Hobbit do Harry Potter. É basicamente a mesma coisa. É basicamente uma versão feita muitos anos depois, uma versão mais tola, mais inchada, mais dispersa, menos visualmente interessante. Se o primeiro filme, lá de 2016, o Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele ao menos começava com a promessa de ser uma história nova, uma história, um retorno ao universo já tão conhecido do Harry Potter, através de uma lente nova, através de personagens novos e lugares novos e contando histórias novas, no fim das contas o que a gente está vendo é basicamente uma repetição do Harry Potter. Basicamente o mesmo arco narrativo está sendo contado, com personagens muito menos interessantes, e que no fim das contas essa franquia do Animais Fantásticos é uma franquia tão carente de qualquer propósito, ou mesmo de qualquer personalidade própria, de qualquer personalidade autônoma, que frequentemente esses dois últimos filmes, o Crimes de Grindelwald e o Segredo de Dumbledore, eles estão tendo basicamente que recorrer ao óbvio, ao fanservice, ao que é mais fácil de agradar. Eles têm tanta certeza que a história que eles estão contando não existe e não é interessante, não interessa a ninguém, que eles estão tendo que recorrer desesperadamente a trazer de volta a trilha do John Williams. Tem até um momento nesse novo Animais Fantásticos que eles têm um recurso que é basicamente uma maleta do fanservice. Eles abrem uma maleta e começa a sair um monte de cartas, um monte de corujas, um monte de 1 milhão de outras coisas, e ao mesmo tempo junto com isso vem a trilha do John Williams. Então é basicamente uma caixa mágica do fanservice que esse filme inclui no desespero. E da mesma forma como aconteceu no Hobbit, o Animais Fantásticos, ele se trata de um fiapo de história que surgiu de um livro fininho, ainda mais fino do que o Hobbit, que está sendo transformado agora em uma pentalogia. Não são 3 filmes não, como foi o caso do Hobbit. Vão ser 5 filmes de 2h30 cada, esticando ao máximo possível, como eu falei, uma historinha que é minúscula e praticamente inexistente, e que a J.K. Rowling e agora o Steve Kloves, que volta à franquia depois de ter se ausentado nos 2 primeiros Animais Fantásticos, vão tentar transformar em uma saga épica, uma saga grandiosa. O problema é que a gente chega no 3º filme, no final desse Segredo de Dumbledore, e a grande pergunta é: o que está acontecendo? Sinceramente, qual foi a história que está sendo contada até agora? Qual história a gente está acompanhando? E principalmente, por que a gente deveria se importar? Porque a coisa mais sintomática que eu sinto a respeito desses Animais Fantásticos é chegar no final desse 3º filme e perceber que nada aconteceu, praticamente nada aconteceu ao longo desses 3 primeiros filmes. É paradoxal isso, porque ao mesmo tempo que são 7h30 de filme até agora em que nada aconteceu, a gente termina esse último filme sem a esperança absolutamente nenhuma de que os próximos 2 filmes vão conseguir corrigir isso e inventar, tirar da cartola algum arco narrativo, algum tema, alguma história para poder contar, qualquer coisa. A falta de estrutura, de lógica narrativa, de planejamento a longo prazo dessa franquia do Animais Fantásticos, ela é tão notória e ela é tão jogada na cara, é tão claro que nem a própria J.K. Rowling e nem o Steve Kloves e nem o David Yates sabem o que eles querem atingir com esses filmes, onde eles querem chegar, que quando a gente chega no final desse último O Segredo de Dumbledore,
a gente percebe que praticamente nada nesse terceiro filme fez avançar qualquer história. O filme termina praticamente no mesmo ponto em que ele começou. Não houve evolução de personagem, não houve uma evolução de uma história que a gente conseguiu entender de maneira clara, que vai levar a gente a um ponto mais claro da história, mais próximo da tal guerra contra os trouxas que o Grindelwald quer propor. Nada nesse filme avança de modo nenhum. E é bizarro isso, porque, como eu falei, a sensação que eu tenho ao final desse filme é que são 3 filmes de Animais Fantásticos que eles não fazem a menor ideia de onde eles vieram, nem para onde eles vão, e ao mesmo tempo ele não consegue nem situar o espectador e nem fazer o espectador ter o mínimo de interesse em saber de onde esses filmes vieram e para onde eles vão. A apatia é absoluta, é impressionante. E ao longo do filme inteiro, o David Yates ele tenta forçadamente criar uma atmosfera de estamos em guerra, os personagens estão no meio de uma guerra, no meio de uma situação grandiosa que eles não sabem qual destino eles vão ter, quem é que vai morrer, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. Então, ao longo do filme inteiro, ele tenta construir essa atmosfera meio fúnebre. Como que ela se converte na prática? Ela se converte basicamente com o David Yates rodando várias cenas enormes que esticam a duração dos planos ao máximo possível, com os personagens em silêncio, quietos, olhando uns para os outros com um olhar meio desesperado, né, de deu merda, de que vai dar merda, sem trilha sonora nenhuma. Só que o problema é que o David Yates ele não consegue encontrar um sentido ou tensão, um suspense a partir dessa introspecção através do silêncio. Ele não consegue criar atmosfera. A única coisa que ele consegue criar com essa maneira dele de tentar dirigir suspense, construir suspense, é tédio. Através dessa estratégia que ele elabora, ele não consegue estabelecer suspense, melancolia, nada. Ele só consegue estabelecer tédio. E para piorar, esse filme ele repete os mesmos problemas dos 2 filmes anteriores com relação a tom, com relação à atmosfera. Porque como eu falei, embora o David Yates ele tente construir essa atmosfera melancólica, sombria e triste, ao mesmo tempo ele contrabalanceia isso com os momentos de humor que são tão bestas. Umas horas ele é boboca demais para poder funcionar sob uma ótica mais tensa e mais adulta e mais sombria, e ao mesmo tempo ele é pesado demais para fazer esses momentos mais descompromissados de humor funcionarem, ou parecerem naturais dentro daquela lógica. Eles incluíram a dancinha do Siri, do Pânico, em um dado momento desse filme, e nem para usar a música certa eles se deram ao trabalho de usar. Todos os personagens do filme são desinteressantes, tanto quanto já eram nos filmes anteriores. A única exceção aqui é o Jude Law, como Dumbledore, que ele é um personagem que... O Jude Law, ele retrata esse Dumbledore mais jovem como um sujeito realmente, ao mesmo tempo que ele é maduro, experiente, ele ao mesmo tempo está sempre disposto a aprender. Sempre que ele fala sobre a relação passada dele com Grindelwald, ele fala com um carinho que soa muito genuíno, que soa como um amor mesmo muito verdadeiro. Dá pra você perceber que ele tinha sentimentos reais pelo Grindelwald, e ao mesmo tempo ele demonstra uma bondade e uns valores e uma vontade de ensinar o certo aos pequenos bruxos de Hogwarts, que soa condizente com o que a gente viria a encontrar anos depois no Dumbledore velhinho e bondoso, experiente e corajoso dos filmes do Harry Potter. Agora, em contrapartida, o Mads Mikkelsen como Grindelwald é uma decepção enorme, porque o Mads Mikkelsen é um puta ator, é um ator fantástico, e que tem uma capacidade muito natural de criar personagens que sejam rígidos, solenes, ou que transmitam algum tipo de instabilidade ou de algum charme também. Só que nesse filme aqui, o Grindelwald dele é conduzido totalmente no piloto automático. Não tem nada de interessante ou de ameaçador ou de inquieto, ou mesmo de charmoso, de glamouroso nesse Grindelwald. Quando eu comparo com o Grindelwald do Johnny Depp no filme anterior, o Johnny Depp, ele pelo menos ele conseguia transmitir alguma ameaça, alguma instabilidade com aquela versão que ele criou do Grindelwald. Já o Mads Mikkelsen não. O Mads Mikkelsen, ele basicamente ele supõe que a cara dele já é naturalmente muito ameaçadora, muito intimidadora, e ele não compõe nada além de simplesmente aparecer em cena. É um Mads Mikkelsen totalmente no piloto automático. E a relação dele com o Dumbledore, ela pra mim, ela entra em um outro problema muito grave desse filme, que é a questão de que, bom, todo mundo sabe que o Dumbledore e o Grindelwald, eles formavam um casal no passado, um passado que a gente não vê nesse filme, e isso entra muito nas questões que o filme tropeça pra mim. Ele quer posar muito de progressista, ele quer se importar
como um aliado da causa LGBTQIA+, e propor alguma mínima representatividade ou representação dos casais homoafetivos dentro de uma franquia grande. Só que ao mesmo tempo, o filme ele tangencia tanto essa questão, esse romance do Dumbledore com Grindelwald, no fim das contas a gente percebe que a única coisa que ele tá fazendo é se apropriar de uma causa nobre de maneira cínica, de maneira oportunista, só pra conseguir alguns elogios. O filme basicamente bate palmas pra si mesmo. E por falar nisso, por falar em questões políticas, eu acho que pelo menos, eu espero pelo menos, que esse filme, O Segredo de Dumbledore, ele pelo menos ele sirva pra quebrar de uma vez por todas esse mito que se criou de que a obra da J.K. Rowling é o maior manifesto, o maior libelo antifascista da nossa geração. Porque esse filme do Segredos de Grindelwald, ele tenta levantar umas questões políticas e ele desenvolve essas questões de uma maneira tão adolescente, de uma maneira tão infantiloide, de maneira tão besta, que ele acaba anulando o peso das suas próprias discussões, ele acaba desabando em cima das próprias ambições dele. Sempre que o filme ele tá prestes a entrar em alguns limites mais ambiciosos e mais ousados e mais maduros das suas discussões, por questões puramente comerciais, por interesses puramente de vender mais ingressos, o filme ele dá uns passos para trás e ele se acovarda completamente, e nisso ele não só acaba não fazendo jus às suas ambições políticas, como ele ainda acaba traindo os seus próprios discursos ao adotar ao validar, ao chancelar pequenos fragmentos de discursos que encontram-se na retórica do Trump, que já está se encontrando na retórica do Bolsonaro, que se encontra na retórica da Keiko Fujimori, enfim, de fraude eleitoral, etc. Então, pra mim, isso é muito sintomático da própria visão que a J.K. Rowling tem do mundo real. É uma autora, uma artista que basicamente quer se apropriar de pautas importantes sem fazer jus a ela. Enfim, Potterheads, eu espero que vocês não me odeiem por causa disso. Eu não sou hater de Harry Potter, eu tenho um carinho e uma simpatia por Harry Potter. Eu não sou Potterhead, eu li até o 4º livro e eu gostei do que eu li, e eu gosto dos filmes, mas essa franquia do Animais Fantásticos não tá dando certo, e ainda vem mais 2 filmes por aí. Sinceramente, não sei o que esperar. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, compartilhe para seus amigos, se inscreva no canal, diz nos comentários o que você achou do filme. E é isso. Leia a crítica que eu ainda vou escrever lá pro Depois do Cinema. Um grande abraço e até a próxima.